Olá, seja bem-vindo. No vídeo de hoje, continuamos a analisar a política cambial. No vídeo anterior, definimos o que é o câmbio, o que é uma desvalorização e uma valorização cambial e quais os seus efeitos sobre as exportações e as importações. No vídeo de hoje, trataremos sobre a determinação da taxa de câmbio. Como essa taxa de câmbio é determinada em uma economia. Nós podemos ter em um mercado uma taxa de câmbio determinada pelo cruzamento da curva de demanda com a curva de oferta de divisas. Pelo cruzamento, nós teremos a quantidade de divisas e a taxa de câmbio. Contudo, podemos ter uma taxa de câmbio que oscile entre intervalos definidos pela autoridade monetária, no caso do Brasil, o Banco Central. Até 1999, 13 de janeiro, o Banco Central fixava explicitamente bandas cambiais. Após esse período, o Banco Central deixou de fixar explicitamente essas bandas, passando o Brasil a um sistema de taxa de câmbio com flutuação suja. Nesse sistema, o mercado determina a taxa de câmbio por meio do cruzamento da demanda de divisas e oferta de divisas, e o Banco Central opera para evitar oscilações que julgar não consistentes com suas metas macroeconômicas. Perceba que a oferta de divisas é positivamente inclinada, porque quanto maior é a taxa de câmbio, ou seja, quanto mais desvalorizado estiver o câmbio, maior será a oferta de dólares por parte dos exportadores e menor será a demanda, por isso a demanda é negativamente inclinada, e menor será a demanda, assim temos uma curva de demanda negativamente inclinada, uma vez que vimos que quanto maior a taxa de câmbio, menor as importações. Então, quanto maior a taxa de câmbio, há mais exportações e há mais exportadores ofertando dólares. Por outro lado, há menos importadores desejando importar e, por conseguinte, demandando dólares. E assim a curva de demanda é negativamente inclinada. Nesse gráfico, nós temos uma evolução da taxa de câmbio nominal do Brasil. A taxa de câmbio é influenciada por vários fatores, como a liquidez internacional e o grau de confiança. Assim, quanto maior é a liquidez e maior a confiança, haverá maior entrada de dólares no Brasil. Quanto maior essa entrada de dólar, maior a valorização cambial. Ou seja, o real tende a valer mais frente ao dólar. Veja que em momentos de turbulência, ou seja, em que o grau de confiança no Brasil reduz, os investidores internacionais, por exemplo, passam a adotar uma cautela em relação ao Brasil frente aos riscos, vemos que no momento em que ocorreu o impeachment e o período impeachment em que vivemos uma turbulência política, há uma desvalorização cambial, com o dólar acima de R$ 4, alcançando R$ 4. Posteriormente, após esse processo, com o novo governo e uma estabilização política, o câmbio se valorizou novamente, nesse sentido, ao aumento da confiança no Brasil. Vemos, por exemplo, momentos de crise, como a crise do subprime e o momento da pandemia do Covid, em que há também uma desvalorização do real, porque nesse momento há uma fuga de capitais para uma moeda considerada de reserva de valor, uma moeda segura, que no caso, o dólar. Assim, os investidores demandam uma maior quantidade de dólares, reduzindo sua exposição a outros ativos de risco. Após a crise do subprime, nós vemos novamente uma valorização do real, ou seja, temos uma valorização, significa que menos pessoas estão demandando o dólar nesse sentido, e há uma maior oferta em relação à demanda. Por outro lado, no momento da pandemia, que é a aversão a risco internacional,
toda uma conjuntura de instabilidade, há uma desvalorização do real, porque há uma fuga de recursos para o dólar. Quanto maior o grau de liquidez internacional ou o grau de confiança internacional no Brasil, maior é a entrada de dólares. Nesse caso, com a maior entrada de dólares, a curva de oferta por dólares, então nós tínhamos essa curva de demanda, a curva de oferta. Assim, um deslocamento da curva de oferta de divisas para a direita reduz a taxa de câmbio e aumenta a quantidade de divisas disponíveis. Ou seja, há uma valorização cambial. E o inverso levaria a uma desvalorização, ou seja, se há uma queda na liquidez internacional ou uma queda na confiança do investidor estrangeiro no Brasil, teremos uma fuga de dólares, uma saída de dólares do Brasil, deslocando essa curva de oferta agora para a esquerda. Então, isso elevaria a taxa de câmbio e reduziria a quantidade de divisas disponíveis. Outro fator capaz de influenciar a taxa de câmbio nominal é a diferença entre taxa de juros real no Brasil e no exterior. Quanto maior é essa diferença favorável ao Brasil, então quanto maior a taxa de juros do Brasil em relação à taxa de juros do exterior, maior será a entrada de dólares no Brasil, levando novamente a um deslocamento da curva de oferta de divisas para a direita. Isso levaria a uma redução da taxa de câmbio, ou seja, a uma valorização cambial. E o inverso também é verdade. Podemos visualizar nesse gráfico em que azul nós temos a taxa de câmbio em reais por dólar e em verde nós temos a taxa Selic over ao mês. Perceba no final da série, por exemplo, em que nós temos uma elevação da taxa de câmbio, uma tendência de elevação, mas observando a taxa de juros, nós temos uma tendência de queda da taxa de juros brasileira. Veja assim a relação inversa. Quanto menor a taxa de juros brasileira, considerando a taxa de juros internacional constante, maior tende a ser a taxa de câmbio, ou seja, mais desvalorizado tende a ser o real. O Banco Central também influencia a taxa de câmbio nominal, porque o Banco Central pode entrar ou comprando ou vendendo dólares na economia. No momento em que o Banco Central entrar no mercado comprando, ele deslocará a curva de demanda de divisas para a direita. Isso levará a uma valorização cambial, ou seja, o real passará a valer menos e haverá um aumento da taxa de câmbio. Por outro lado, quando o Banco Central entra vendendo dólares, ele desloca agora a curva de oferta para a direita, levando a uma desvalorização cambial. Outra variável que influencia a taxa de câmbio nominal é o preço dos ativos especulativos. Por quê? Os investidores podem combinar em sua carteira ações e moedas. No momento em que o investidor tenha uma expectativa de que o valor das ações irão aumentar mais do que a taxa de câmbio, por exemplo, então ele visualiza uma perspectiva de ganhos maiores com ações. Assim, os investidores podem vender dólares ou pelo menos reduzir as suas compras. No momento em que ele vende dólar, ele desloca a curva de oferta para a direita. E esse deslocamento da curva de oferta para a direita levará a uma valorização cambial. O inverso ocorre quando há uma expectativa por parte dos investidores de que o valor das ações irão cair. Nesse caso, os investidores podem então aumentar na sua cesta, na sua carteira de investimento, a proporção com dólar. Isso desloca a curva de demanda para a direita, levando a uma desvalorização cambial. Nesse gráfico, nós temos em azul a evolução da taxa de câmbio nominal e em vermelho nós temos o índice Ibovespa,
com média móvel de 9 períodos. O índice Bovespa é o índice referência no mercado de ações. Perceba que inicialmente que o índice tem uma grande volatilidade, mas tomando esse período final, nós vemos que o índice tem uma tendência de queda, ou seja, uma tendência de desvalorização dos ativos, das ações, mas por outro lado, veja que a taxa de câmbio tem uma tendência de elevação, de desvalorização. Então aqui você pode perceber o movimento contrário. O mesmo ocorre aqui, nessa porção também. Capaz de influenciar a taxa de câmbio são as contas do balanço de pagamentos. Nesse caso, tomando a expectativa de que as contas melhorem no futuro próximo, se os investidores possuem essa expectativa, os mesmos vendem dólares ou diminuem a sua compra, já que com a melhora das contas do balanço de pagamentos, a taxa de câmbio deve se valorizar. Assim, numa estratégia de evitar perda de valor dos ativos de suas carteiras, os investidores vendem antecipadamente ou vendem no momento atual, quando essa expectativa é formada de que em um futuro próximo as contas melhorem. Essa venda irá deslocar a curva de oferta para a direita e, por fim, levar a uma valorização cambial. Se as expectativas forem de piora do fluxo no futuro próximo, os investidores podem acreditar que no futuro próximo haverá uma possibilidade de ganhos com o dólar, ou seja, assim os investidores compram dólar no momento atual. Essa compra por dólar e essa procura por dólar desloca a curva de demanda de divisas, de dólar, para a direita, e isso leva então a uma desvalorização cambial. E quais são esses efeitos quanto à valorização e à desvalorização cambial sobre a agropecuária? A valorização cambial é prejudicial para a agropecuária por dois motivos. Primeiro, diminui a receita em reais obtida pelo segmento agrícola exportador, subsidiando os importadores, e reduz o preço em reais de produtos agropecuários estrangeiros, importáveis, podendo ocorrer o aumento da importação de produtos agropecuários que são produzidos no Brasil. Esse aumento da importação de produtos que são produzidos no Brasil aumenta a oferta e, com o aumento da oferta e da concorrência, reduz o preço em reais dos produtos agropecuários nacionais no mercado interno. E os efeitos de uma desvalorização cambial sobre a agropecuária. Os produtos exportáveis com demanda inelástica a preços. Nesses casos, a variação de preços será maior do que a variação na quantidade demandada. Por exemplo, se o preço diminuir em 1%, espera-se que a quantidade demandada aumente. Se essa quantidade aumentar em apenas 0,5%, dizemos que esse produto é inelástico a variações de preço e tem uma elasticidade preço da demanda de menos 0,5. Sempre que esse módulo da elasticidade, no caso, menos 0,5 módulo menos 0,5 é igual a 0,5. Sempre que esse módulo for menor do que 1, disse que a demanda é inelástica a variações de preços. Assim, a desvalorização cambial tem o efeito de aumentar o preço em reais obtido pelo exportador, que pode incentivar esse exportador a reduzir o preço pedido em dólares. Exemplo, se nós temos uma situação inicial em que o preço recebido pelo exportador em dólar era $100, com o câmbio a 1,59, 100 vezes 1,59, o exportador receberia R$ 159. Suponha agora uma desvalorização cambial.
ou seja, o exportador receberá uma quantidade maior em reais para cada unidade de dólar. Então, agora, com uma desvalorização cambial de 10%, ou seja, o câmbio agora está cotado em R$ 1,75, 1,75 vezes 100, ele receberá R$ 175. Nesse sentido, o exportador pode diminuir o preço pedido em dólar e ainda ter um aumento do preço recebido em reais. Se ele reduz o preço em 1%, cobrando US$ 99, 99 vezes 1,75 resultará num preço recebido pelo exportador em reais de R$ 173,25, ou seja, superior aos 159 recebido anteriormente. Assim, os exportadores podem desejar reduzir esse preço pedido em dólar para aumentar a sua quantidade exportada, aumentando sua competitividade e aumentar a quantidade exportada. Porém, se o produto for de demanda inelástica, se o produto for de demanda elástica, não teremos esse problema. Se o produto for de demanda inelástica, a quantidade exportada cresce menos e proporcionalmente à queda dos preços, e a receita em dólar irá diminuir, ainda que a receita em reais aumente. Isso terá como efeito a redução da geração de divisas, que implicará na balança comercial. E como vimos nos vídeos anteriores, uma das funções da agropecuária para o desenvolvimento econômico seria fornecer divisas a outros setores que demandem dólar para importar bens de capital, por exemplo. Esse comportamento levaria a um comprometimento do saldo da balança comercial e uma redução da capacidade da agropecuária de cumprir essa função para o desenvolvimento econômico. Imagine, por exemplo, uma situação em que antes de uma desvalorização cambial eram exportadas 100 mil unidades de um produto a US$ 100 e a receita total seriam de 10 milhões. Se a demanda é inelástica a variações de preço, por exemplo, então aqui é apenas um exemplo, se a demanda é igual a 0,5, uma queda nos preços de 1% é acompanhada de um aumento da demanda de 0,5%. Assim, se o preço reduz-se em 1%, de 100 para US$ 99, o preço cobrado pelo exportador, seriam exportados agora não mais 100 mil unidades, mas 100.500, ou seja, 100 mil vezes 0,5 dividido por 100, o que seria igual a 500. E a nova receita total em dólares seria dada por 99, o valor cobrado agora em dólares, vezes a quantidade exportada. Então, seriam obtidos pelos exportadores 9.949.500 dólares. Veja que há uma queda do valor recebido em dólar, então importante para a balança comercial, de 50.500 dólares. O governo federal, então, tem adotado uma política de sobretaxar produtos de demanda inelástica, de modo a evitar que a desvalorização cambial conduza e incentive os produtores a reduzir o preço em dólar. Essas cotas de contribuição foram muito utilizadas sobre as exportações de café e cacau na década de 1980. Ficamos por aqui nesse vídeo. Se você gostou, deixe seu like. Obrigado pela companhia e até o próximo vídeo.